Fala galera, Renan na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tão esperado Node.js. É isso mesmo, a gente vai ver na prática como executar o primeiro Hello World em Node.js. Então bora lá! Então, vou dar uma breve introdução sobre o que é uma aplicação web para depois, quando a gente entrar em Node, ficar um pouco mais familiarizado, ok? Então, uma aplicação web é um tipo de software que ele é executado pelo navegador, diferente aí dos outros softwares convencionais que são instalados na nossa máquina, como por exemplo o Excel, o Docs, o PowerPoint, entre outros, tá? Até jogos e afins que são instalados na nossa máquina. Essas aplicações são hospedadas em um servidor, né? E elas podem ser acessadas de qualquer navegador pela internet, ok? Basicamente, nós temos dentro desse software, né, duas grandes subdivisões, uma o front-end e outra o back-end, que são duas partes fundamentais para a aplicação de um sistema ou de um software, afins, tá? Basicamente, esses dois ali são o coração, tá? A gente possui outras partes, como por exemplo a infraestrutura, né? Toda a parte de DevOps, mas no mundo da programação, essas duas partes aqui, essas duas áreas aqui, são as que mais chamam a atenção. O front-end pela estilização e o back-end pela própria regra de negócio. Fica tranquilo que a gente vai ver um pouquinho melhor sobre esses dois um pouquinho mais adiante, ok? Antes de continuar, eu gostaria de perguntar para você, deixa nos comentários, existe aplicação web somente front-end? Ou então, existe aplicação web com somente o back-end? Poxa, é uma coisa meio estranha, né? Talvez um sem o outro não exista? Mas bom, deixa eu te responder já. Existe sim. Quando uma aplicação web é só de front-end, comumente ela é chamada de SPA, ou Single Page Application. É literalmente uma tela informativa, por exemplo. Então, é aquelas telas que a gente vai fazer o nosso portfólio, ou então um portfólio de uma empresa, ou então uma tela de bem-vindo apenas, que apenas exibe uma informação. Não necessariamente ela precisa de um login, não necessariamente ela precisa executar alguma coisa na página. Ela apenas é informativa, ok? E da mesma forma, um back-end sem necessariamente um front-end. Sim, ele existe também, como por exemplo APIs, né? Uma API do correio, uma API de entregas, que não necessariamente tem uma telinha de interface. Elas podem eventualmente até ter uma tela de interface, mas não necessariamente elas são obrigadas a ter uma tela de interface para continuar existindo, ok? Então, um via CEP da vida, por exemplo, né? Que a gente consegue consultar lá os CEPs, tá? Basicamente aí, o front-end ele é responsável por toda a interface do usuário, como eu tinha comentado antes, é onde o usuário vai conseguir interagir, perdão, com a nossa página, enquanto o back-end vai fornecendo as informações, digamos assim, para aquela página carregar. Ele vai ser, aliás, como se fosse um coração, né, que vai gerenciando as questões com relação ao banco de dados, com relação à segurança, permissão, acesso e entre outras coisas. Normalmente, o front-end ele é conhecido por lado do cliente, então se por acaso você estiver ouvindo numa conversa, o lado do cliente é o front-end, né, o lado do usuário final, e o lado do servidor é justamente aonde fica hospedado, né? Então, muito comumente é o próprio back-end, tá? Com JavaScript, a gente consegue executar código tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Só que para conseguir executar código no lado do servidor, a gente precisa de alguém que rode esses dados, né? Que é nada mais, nada menos do que o Node, ok? Então, para ilustrar um pouco melhor o que é o front-end e o que é o back-end, eu trouxe essa linda, maravilhosa ilustração que nada mais, nada menos descreve exatamente aquilo que a gente passa, né? O front-end lindo e maravilhoso para o usuário conseguir interagir. Afinal, um front-end bonito vende. E o back-end horrendo lá, né? Cheio de gambiarra, cheio de adaptações, para que realmente consiga fazer aquela coisa linda e maravilhosa funcionar, né? Então, basicamente, para o back-end conversar com o front-end, ou vice-versa, para o front-end conversar com o back-end, ou até para back-ends, APIs, conversarem com outros back-ends, outras APIs, a gente precisa que haja uma comunicação, ok? Eu trouxe aqui as três principais, tá? Que é o SOAP, o REST e o GraphQL. Sim, SOAP pode lembrar de sabonete, REST pode lembrar de descanso, né?
que é tradução literal do inglês, e GraphQL não tem muito o que lembrar, mas enfim, tentei ajudar. Basicamente, o SOAP é um protocolo baseado em XML, ele é ridiculamente antigo, ridiculamente ele é antigo, tá? O mais antigo de todos aqui, e ele foi comumente utilizado no passado. Então, softwares, sistemas legados provavelmente usam o protocolo SOAP. E aí eles tentam disfarçar de REST, fazendo apenas requisição POST, mas enfim. Infelizmente, nos sistemas legados, a gente não consegue eliminar de uma vez por todas, né? Por conta dessa comunicação que fica meio que enraizada entre os serviços. Então, se eu tenho dois microserviços que se comunicam via SOAP, se eu mudar um lado, eu preciso automaticamente mudar o outro lado também. Então, eu preciso manualmente ir lá, fazer uma adaptação, depois ir no outro lado, fazer uma adaptação. E no momento em que eu for subir isso para o servidor, eu preciso subir os dois ao mesmo tempo, então dá muito trabalho. E isso falando apenas de dois microserviços conectados. Se a gente falar de vários outros, aí a coisa piora. Tá, tudo bem, desculpa. Você deve estar pensando, mas que cacetas d'água é um microserviço? Bom, de forma bem breve, bem resumida, para a gente não entrar em muitos detalhes. Vamos imaginar que você tem uma parte do teu programa responsável por efetuar a venda. Então ele é responsável por ver quantos itens tem em estoque, qual que é o valor do item e tudo mais. E outra parte do teu programa que é responsável por realizar, por efetuar o pagamento. Né? Então a gente tem duas áreas totalmente distintas, mas que elas se comunicam entre si. Afinal, um produto comprado ele precisa ser pago, certo? Para que não exista uma dependência direta, para que esse processo possa ser. Eu vou começar a falar palavras mais complicadas aqui, mas eu vou tentar simplificar um pouco mais. Para que essa conversa não precise ser no exato momento, né? Então, eu quero pagar, então eu preciso que todo o meu sistema fique parado esperando o pagamento, eu não consiga executar mais nada até que aquele pagamento seja executado, né? Basicamente, isso travaria muito o sistema. Né? Vamos pensar aí que você está lá na Centauro, não sei se posso falar o nome de loja aqui, mas enfim. Vamos pensar que você está lá na Centauro, você vai realizar a compra de um tênis. Né? Você seleciona os itens, pega aquele item, coloca no carrinho e efetua o pagamento. Né? Basicamente, ele entra para uma etapa de aprovação, aonde aquela mensagem é disparada para o serviço de pagamento da Centauro, por exemplo, e aí fica lá processando até que a operadora de cartão de crédito fale, ok, realmente pode liberar essa compra porque o cartão de crédito é válido e está tudo certo. Então, basicamente, foram criados dois serviços, onde um é responsável por uma coisa, que seria o estoque, que seria a própria venda em si, e o outro serviço que é responsável por uma outra coisa, que cá entre nós elas são relacionadas, que seria o pagamento em si, né? O meio de pagamento, a forma de pagamento, qual o valor que vai entrar, qual o valor que vai sair, e assim por diante. Então, basicamente, isso seriam microserviços, né? Uma coisa que faz uma coisa, outra coisa faz outra coisa, ok? Então, imagina que essas duas estruturas conversam via SOAP. Né? Eles conversam via esse protocolo XML. Então, basicamente, eu teria que mudar as duas pontas. Eu teria que mudar tanto a parte que faz o controle de estoque, quanto a parte que faz a parte do pagamentos. E aí a gente pode expandir para as demais, RH e tudo mais, e acaba sendo um pouco mais complicado, tá? Depois a gente tem o REST, né, que é um estilo arquitetural amplamente utilizado, e ele veio depois do SOAP, tá? Ele utiliza um protocolo HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE. A gente vai falar mais para frente sobre eles depois. A gente vai ver eles na prática realmente, executar os próprios comandos com o próprio Node, tá? Isso é muito legal. E eles permitem também ali a comunicação entre back-end e front-end, como eu comentei até agora, ok? E também o GraphQL. Ele é uma linguagem de consulta para APIs, né? Ele é um pouquinho mais novo do que o REST e o SOAP, né? E ele é usado justamente para conseguir flexibilizar um pouco mais essa comunicação e não exibir nada a mais do que eu realmente gostaria de exibir na minha tela, né? Então, a gente consegue especificar um pouco mais qual que é a informação que vai passar para o front-end, até qual informação eu consigo passar para o front-end e qual informação o front-end consegue requisitar para mim. Ele é um pouquinho mais detalhado, por exemplo, tá? A gente pode falar sobre eles também, se você tiver interesse, deixa nos comentários abaixo. Quero um vídeo sobre o GraphQL, que eu trago aqui pra gente um vídeo sobre o GraphQL, ok? Então, vamos exemplificar de novo como funciona essa conversa magnífica entre back e front. Basicamente aqui a gente tem um engenheiro back-end feliz da vida, que construiu uma parte de back-end digna
de orgulho, né? E nós temos do outro lado ali um front-ender feliz pra caceta, não sei se eu posso falar isso aí, mas feliz pra caramba, que construiu ali uma página linda e maravilhosa, que todos os clientes vão amar e gostar, e aí, obviamente, depois os dois juntaram os dois trabalhos com uma REST API e tá todo mundo feliz, tá tudo perfeitamente certo, né? Tudo vai funcionar a partir do momento que o usuário acessar e começar a andar com essa bicicleta, né? Com esse software. Então tá. O nosso back-end, o que ele vai ficar responsável mais precisamente, tá? Ele vai ficar responsável pela lógica de negócios, aonde a gente vai ter realmente lá se quem pode acessar, quem não pode acessar, qual dado pode ser manipulado, qual dado não pode ser manipulado, como a gente vai responder para o cliente, como a gente não vai responder para o cliente, e etc. A gente também vai ter o controle do banco de dados, então aonde as informações vão ficar salvas. Sim, a gente vai precisar fazer o controle do banco. Também vamos ter que implementar é, melhorias, né? Performances de segurança, afinal, uma das coisas que está bem em alta aí é essa questão de invasão e tudo mais. Então, a parte de segurança também vai ficar por conta do back-end. É claro, o front-end também tem os seus pormenores, digamos assim, mas o core realmente fica no back-end, tá? E a gente também vai ter que pensar em escalabilidade. É onde ele precisa ser capaz para lidar com várias requisições sem travar e ao mesmo tempo. Se você já sabe um pouquinho sobre Node, provavelmente você já deve ter ouvido falar de cluster. Se você não sabe ainda, fica comigo que nos vídeos lá no finalzinho a gente vai falar sobre cluster porque ele é um assunto mais avançado. Show? Então, basicamente, para fazer o nosso back-end, ou front-end também, existem várias linguagens. Eu trouxe aqui algumas delas. O JavaScript, o Python, o PHP, o C++, o Java, aí depois tem várias outras que eu não citei aqui, tá? E basicamente, para escolher essa brincadeira, a gente vai escolher justamente a matadora, né? Não é nem PHP, não é nem Java, é o JavaScript. Basicamente ali, como eu tinha falado lá no começo do vídeo, com relação a JavaScript, né, a gente precisa de alguém que execute o nosso código do lado do servidor. Afinal, do lado do cliente, nós temos um navegador, e o navegador consegue interpretar esses dados e executar exatamente aquilo que a gente precisa. Mas, do lado do servidor, até eu esqueci de botar o ano aqui, mas na edição a gente coloca aqui embaixo, até determinado ano, não existia algo para rodar JavaScript do lado do servidor. Então eles foram lá e criaram o Node.js, okay? Que é basicamente uma plataforma de código aberto que pega o motor lá do V8, do Google Chrome, né, para conseguir realizar a execução do código de JavaScript, só que agora do lado do servidor. Ok? Para a gente conseguir implementar mais coisas, ou então para não precisar ficar reinventando a roda o tempo todo, a gente vai usar o NPM, tá? E eu descobri recentemente que esse slide aqui está errado, mas NPM não é um acrônimo de Node Package Manager. Eu, sinceramente, fiquei encabulado. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, provavelmente você vai ver um post e vai entender melhor do porquê que NPM não é Node Package Manager. Mas enfim, vamos seguir a vida lá. Basicamente, o NPM é um dos maiores repositórios de código aberto para funções, estruturas, bibliotecas, enfim, todas as coisas referentes a Node. Então a gente consegue reutilizar funções que um terceiro, um quarto, um quinto já fez, né? Uma outra pessoa já fez, dentro do nosso software. Ah, eu preciso de uma função que crie nomes aleatórios. Bom, não sei por que a gente vai precisar disso, mas vamos fingir que a gente precise. A gente consegue utilizar a biblioteca Faker, que basicamente vai trazer nomes, números, CEPs aleatórios para a gente e vai facilitar muito a nossa vida, para caso a gente precise testar alguma informação. Então, basicamente, essas bibliotecas de terceiros estão no NPM e é muito, muito simples de usar. Acredito já que na segunda aula falando sobre Node, a gente já vai instalar uma biblioteca, ok? Beleza, para preparar o ambiente agora para o desenvolvimento, a gente precisa ter uma conta no GitHub, precisa ter o Git, precisa ter o SSH do Git configurado, precisa criar e clonar um repositório e aí, obviamente, instalar o Node.js. Ah, eu preciso de tudo isso para conseguir codar em Node.js? Não, não precisa. Você apenas precisa instalar o Node.js. Você não precisa de nenhum dos passos acima. Mas, como eu disse que esse canal é para te auxiliar, confia em mim, faz os passos anteriores,
deixa a tua máquina toda configurada, cria um repositório novo no Git e joga os arquivos lá dentro. Você vai ver que vai valer muito a pena e vai ficar tudo muito mais organizado, ok? Se por acaso você não sabe o que é Git, o que é GitHub, dá uma olhadinha nos vídeos desse canal que eu tenho uma playlist completa falando sobre Git e GitHub e vai te ajudar bastante, tá? Basicamente aqui para instalar o Node, a gente pode acessar o site do nodejs.org para fazer download. Então basta abrir o navegador, vir aqui em Node.js. Se por acaso não abrir igual o meu ali, basta vir no Google aqui, ó, Node.js. E aqui ele já abre a telinha do Node. O link para a gente conseguir fazer o download é o LTS. O Current é basicamente a versão que o Node está hoje. Então ela pode possuir bugs, defeitos, falhas, entre outras coisas aqui, porque o pessoal ainda está desenvolvendo e não é uma versão comumente dita como, ok, use ela que ela está tranquila, tá? Então vamos baixar sempre o LTS. Clica lá, clica em salvar, depois abre o Node, né? E é só dar Next, 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 Finish. Nesse meu caso aqui, ele fala que no meu computador já está instalado o Node, né? Então se eu for dar Next aqui, ele vai tentar ajustar, mas vamos lá. Next, I accept, Next, Next, porque a gente lê os termos, né? Next, 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 Install. Aí vai aparecer a telinha de aceite do Windows, que provavelmente cortou na filmagem, mas enfim. E aí, por fim, depois que ele instalar, é só clicar em Finish. Ok? Está instalado o Node. Simples e prático. Mais nada. Deixa eu fechar o site aqui. Então, ok. Instalado o Node, a gente vai lá na pastinha de documentos, criar um arquivo chamado hello.js e abrir o terminal e executar node hello.js. Puxa vida, vamos com calma. Sim, vamos com calma. Primeiro de tudo, a gente precisa abrir o nosso Git Bash. Lembra? Aquele carinha lá da aula de Git. E se você não lembra, bom, dá uma olhadinha lá que vai estar lá. Se por acaso você não tem o Git Bash instalado, você pode abrir o CMD. Dá para executar os mesmos comandos, tá? Não tem problema nenhum. Então, bora lá. Vamos abrir a pasta Documents. E aqui eu falei direto para criar um arquivo chamado hello.js. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta, então mkdir. Eu vou chamar essa pasta de exemplo. Deixa eu dar um Enter. E vamos acessar essa pasta, então exemplo. A partir daqui a gente abre no VS Code para ficar um pouco mais simples de conseguir mexer. Então code espaço ponto. A pasta abriu, tá tudo certo. Deixa eu expandir aqui e vou dar um zoomzinho para a gente conseguir ver melhor. Tá? Então, basicamente aqui a gente cria um novo arquivo, certo? Aqui vai ser hello, né? Que eu tinha falado, .js. E aqui a gente vai executar o nosso primeiro Hello World em Node. Bom, para a gente conseguir imprimir informações na tela, o próprio JavaScript possui um console, beleza? Então a gente vai usar esse comando, console, e aqui a gente pode exibir algumas informações, né, de determinadas formas diferentes. Então tem o error, tem o info e tem o log. O mais comum é o log. Então, console log, abre aspas duplas, que a gente vai escrever uma string a partir de agora, e aí, hello world. Enfim, é só escrever hello world aqui e vamos executar. Como a gente consegue executar? Bom, se você lembra o que estava escrito lá no slide, é só abrir o terminal, né? Ctrl, Shift e aspas simples. Abrir o nosso terminal. Se você não lembra como abrir, igual eu acabei de comentar, terminal, aqui ó, New Terminal. Ctrl, Shift e aspas simples. Show? E aí aqui para conseguir executar, é só dar um node e o nome do arquivo, que é hello.js. Beleza? E vamos dar um Enter. Ah, não aconteceu nada. Puxa vida, então nós fizemos o código todo errado ou não instalamos o Node errado? Não, aliás, então instalamos o Node errado. Não, calma, respira. Conta até 10. Dá uma olhadinha aqui, ó, no VS Code, não foi salvo o arquivo, tá? Isso pode acontecer, muito comum. Então, salva o arquivo, ó, agora sumiu a bolinha dali, tá tudo salvo, e vamos executar de novo, hello.js. Para conseguir executar, para conseguir escrever, digamos assim, esse comando, não precisa escrever ele todo de novo. Apenas clica a seta para cima e dá um Enter. Ele vai executar, ok? Então aqui a gente tem o nosso Hello World impresso na tela.
Se por acaso você quer mudar essa informação aqui e colocar seu nome, então, no meu caso, é Renan, né? Hello World, Renan, e tá lá bonitinho. Basicamente, conseguimos executar o nosso Hello World, então o nosso ambiente está pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subir esse cara lá no Git. Se só dá uma olhadinha lá nas aulas de Git que tá tudo certo. Então, por hoje é só. E vamos para nossa querida e maravilhosa frase. Pode parecer difícil no começo, mas tudo é difícil no começo. A frase é de Miyamoto Musashi, o autor do livro Cinco Anéis. Basicamente, ele fala para nós que literalmente tudo é difícil no começo. E eu até diria mais, eu diria que tudo é horrível no começo, tudo fica feio no começo. A gente faz do pior jeito possível no começo. E por que eu estou dizendo isso? O seu primeiro site front-end vai ficar um lixo. O seu primeiro back-end vai ficar um lixo. A sua primeira API vai ficar um lixo. E tá tudo bem. Por quê? Por que é difícil e tá tudo bem? Por que vai ficar ruim e tá tudo certo? Porque basicamente é assim que se aprende. A gente nunca vai fazer perfeito de primeira. A gente precisa repetir os esforços. A gente precisa entender onde a gente está errando e entender como aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo. E só então, depois de 20, 30, 40 tentativas, aí sim o nosso trabalho vai estar quase bom. Por quê? Porque ele nunca vai estar perfeito para quem faz. Sim, acredite, você nunca vai estar satisfeito com aquele trabalho que você fez. Sempre vai achar que tem alguma coisa para melhorar. 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 Mas cuida, isso pode te prejudicar também, tá? Então, não fica nos extremos, nem que você é muito ruim, nem que você é muito bom, nem que agora tá impossível e você nunca vai superar. Relaxe, vai dar tudo certo. Pode parecer difícil no começo, mas lembra, no começo tudo é difícil. Então, a dica bônus para quem ficou comigo até o final do vídeo. Eu consigo executar alguma coisa em Node de um jeito rápido? Sim, consigo, eu posso usar meu próprio terminal. Olha lá. Basta eu digitar Node e dar um Enter. Aqui ele vai abrir o executor do Node, tá? Então a gente consegue executar os mesmos comandos que estavam lá em cima da mesma forma. Então console.log hello world. E olha lá, é a mesma coisa. Aqui também eu consigo fazer somas, consigo fazer multiplicações e etc. Tá? Basicamente aqui eu consigo testar as hipóteses que eu acho que vai dar certo, que vai dar errado. Então basicamente se eu colocar uma exclamação e um false, vira true. Poxa, mas por que vira true? Bom, fica comigo que a gente vai ver no próximo vídeo referente à condição, tá? Então, já dando spoiler aí, no próximo vídeo a gente vai falar sobre estrutura de condição e tudo que a gente consegue utilizar dentro da estrutura de condição. Beleza? E é isso, pessoal. Falou, valeu!